Você anda por aí todos os dias, convive com muita gente, viaja para vários lugares, mas nem se dá conta que existem algumas pessoas espalhadas pelo mundo que possuem condições raras de saúde que merecem destaque. Eu sou Humberto Oliveira e te convido para conhecer alguns casos sérios e estranhos de pessoas com distúrbios sexuais impressionantes. Não perca! Confira hoje no Diário do Curioso! Galera, nossa lista começa com uma mulher que não para de ter orgasmos. Isso mesmo, muita gente sequer experimentou um orgasmo na vida, mas para Zara Richardson, essa sensação é absolutamente constante na sua vida. Zara sofre de síndrome de excitação genital persistente, uma doença rara que faz com que as pessoas fiquem constantemente excitadas, às vezes a ponto de sentirem orgasmo, sem qualquer sentimento de desejo sexual, o que é mais estranho. Imagine você, por exemplo, na fila do mercado ou assistindo um filme no cinema e tendo que esconder o sentimento de excitação. É mais ou menos assim que funciona a vida de Zara. Bom, o que para muita gente pode soar algo agradável, para ela é quase um pesadelo. Zara diz que os orgasmos constantes fazem com que ela fique exausta e que os seus relacionamentos não duram muito tempo porque os namorados sentem-se pressionados. Desde que descobriu a doença, Zara começou a fazer tratamentos com antidepressivos, analgésicos, anti-inflamatórios e compressas quentes e frias para evitar os orgasmos. Ela disse que a coisa que mais deseja é ter de volta o seu corpo, para ter uma vida sexual normal. Tão estranho quanto isso é o caso de Charles Lennon, um homem que teve uma ereção que durou, acredite, uma década inteira. A história é mais ou menos a seguinte: em 1996, quando o Viagra ainda não existia, Charles, de 68 anos, recebeu um implante de aço e plástico para resolver seu problema com a impotência. Só que o negócio não deu certo. A ideia do implante era fazer com que o pênis ficasse ereto apenas durante a relação, mas no caso de Charles, ele ficou ereto todo o tempo. Ele sequer conseguia fazer coisas normais, como andar de bicicleta, usar short ou abraçar uma pessoa, não só pelo constrangimento, mas também porque sentia dor. Como todo castigo é pouco, Charles não conseguiu autorização para remover o implante, por causa de um outro problema de saúde. Em 2004, Charles ganhou uma causa contra o fabricante do dispositivo, ganhando o direito de uma indenização de $750 mil. Mas o juiz, vejam vocês, achou a quantia excessiva e reduziu para $400 mil. Um advogado da empresa, na época, não quis comentar o assunto, mas disse que a empresa reafirmou que não havia nada de errado com o implante. Nesse mundo tão anormal, ter 2 pênis ou 2 vaginas não parece nada absurdo, não é? E neste quesito, Hazel Jones e um sujeito conhecido como de Phallic Dud chamam a atenção. Hazel, inclusive, já foi tema de um dos vídeos aqui do Diário do Curioso. Para quem não lembra, ela foi diagnosticada com uma condição rara chamada útero de Delfo, que fez com que seu corpo fosse formado com 2 vaginas e 2 úteros. Desde que descobriu o problema, ela colocou na cabeça que algumas coisas precisavam ser modificadas, como por exemplo engravidar. Os médicos disseram que o primeiro filho poderia ser normal, mas o segundo poderia trazer algum problema. No entanto, ela disse que consegue viver normalmente com essa condição e que sua vida sexual não sofreu nada por conta disso, muito pelo contrário. O que parece também ser o caso de Phallic Dud. O cara não revela sua identidade verdadeira, mas faz um enorme sucesso na internet, onde não faz a menor cerimônia em mostrar fotos dos seus órgãos. Claro que eu não vou mostrar isso aqui no vídeo, mas se você tiver curiosidade, é só ir no Google para pesquisar. A condição que afeta o americano é conhecida como difalia, uma anomalia genética que afeta apenas 1 em cada 6 milhões de americanos. O mais curioso é que a difalia é marcada por deformações, mas no caso dele, os 2 membros parecem funcionar normalmente. Ele diz que consegue urinar e ejacular ao mesmo tempo. Inclusive, no seu livro, ele conta que é bissexual e que já fez sexo com mais de 1000 parceiros. Incrível, não? Mas se você acha estranho ter 2 pênis ou 2 vaginas, imagine nascer sem. Bom, é mais comum do que você pode imaginar. Na realidade, 1 em cada 4.000 mulheres nasce sem vagina. Elas não se parecem com as bonecas Barbie, como muita gente pode imaginar. Tem apenas uma pequena reentrância que está a poucos centímetros de profundidade, onde o orifício vaginal deveria estar. Na maioria dos casos, a falta de vagina não é perigosa, já que a paciente não tem o útero funcional. Mas em alguns casos em que o útero está trabalhando, pode ser fatal quando o ciclo menstrual se inicia. É que o sangue acaba não encontrando lugar para onde ir. Com relação à aparência, uma cirurgia pode criar uma vagina. Problema semelhante acontece com Will Gold, um britânico que não possui pênis e testículos. Este sim parece o boneco Ken na vida real.
Gold é portador de uma enfermidade congênita chamada agenésia gonadal, uma rara condição que atinge 1 em cada 20 milhões de crianças nascidas. Mas você deve estar se perguntando como ele faz para satisfazer suas necessidades fisiológicas. Eu respondo: Will teve que passar por uma intervenção cirúrgica, na qual os médicos uniram sua uretra ao reto. Com isso, todas as suas necessidades fisiológicas são realizadas por um único orifício. Bom, apesar da sua condição assustadora, Will leva uma vida muito natural. Tão natural que possui um site no qual publica várias fotos sem roupa e até vídeos para provar sua condição. Galera, e por fim, e não menos importante, vamos falar nas mulheres que possuem os maiores seios do mundo. Bom, talvez esse assunto não chame tanta atenção, dada a quantidade de mulheres que aumentam os seios todos os dias. Mas essas sim merecem atenção. A primeira delas é Mayra Hills, uma atriz alemã que possui os maiores seios artificiais do mundo. Bom, apesar de não ter um problema de saúde, ela merece entrar nessa lista. Tá bom, mas como os seios são tão grandes assim? Mayra simplesmente colocou mais de 20 litros de solução salina nos seios e agora usa o sutiã que mais parece sacos de supermercado. O que parece assustador para muitas pessoas acabou rendendo um emprego para ela. Ela leva a vida como atriz pornô e olha, faz muito sucesso no ramo. Já Annie Turber entrou para o Guinness com os maiores seios naturais do mundo. Annie pesa 158 quilos, mas colossais 50 quilos são apenas distribuídos nos seios. Ela disse que os seios começaram a crescer quando ela tinha 9 anos e não pararam mais. Mas se engana quem imagina que ela pensa em remover todo esse excesso de peso. Ela disse que apesar das gozações e dos médicos constantemente recomendarem que ela faça uma cirurgia redutora, ela disse que está muito feliz com as medidas e até criou uma série de exercícios que ajudam a não sofrer com as dores nas costas. Esta sim é uma mulher de peito. Não esqueça de curtir este vídeo e indicar para os seus amigos. Utilize os comentários para sugerir novos temas para os próximos vídeos. Nos vemos em breve!